Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma live da Cagi. Esperando o pessoal entrar. Esperar mais um pouquinho. A gente falou que ia começar às 5, né? O nosso participante já entrou. Esperar um pouquinho, Paulo, para ver se o pessoal entra. Até das 5 horas. Bom, como a gente anunciou, né? Essa live da Cagi vai ser sobre mapeamento de processos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo em si, sobre mapeamento, sobre ferramentas de controle. E eu convidei para participar aqui com a gente nada mais nada menos do que o Paulo, que é o meu marido. Que lindo! E eu fiquei pensando, poxa, quem é que pode participar, né? A gente tá falando sobre processos. Quem poderia participar da nossa live? Toda série que a gente faz tem uma live. Quem é que poderia participar? E eu acho, na minha opinião, não sei se quem conhece a gente também concorda, que não tem ninguém melhor para falar sobre processos do que o Paulo. Depois ele vai se apresentar um pouquinho, a hora que ele entrar, mas eu acho que não só em relação ao trabalho, ele visualiza muito bem o todo, né? Como que a gente faz para chegar de um ponto ao outro. Então eu acho que isso é legal para ele participar e falar um pouquinho de como ele faz os seus processos, né? Vamos lá então. Eu vou clicar aqui, Paulo, eu vou te adicionar. Vamos ver como vai ficar. Oi, tudo bem? Beleza. Deixa eu só arrumar o meu celular aqui, senão vai cortar. Como você entrou, ele cortou a minha testa. Peraí. Ai, ficou bom. Tudo bem? Tudo Eu tô bem. te ouvindo bem. Você também tá me ouvindo bem? Sim, alto e claro. Então tá bom. Bom, o pessoal vai entrando. Enquanto isso, a gente vai conversando. Eu pedi pra você se apresentar um pouco, falar sobre o que você faz, um pouquinho da sua formação. E depois a gente começa a falar sobre processos. Ok. Bom, eu sou o Paulo, como a Giovana já falou, eu sou marido dela. Sou engenheiro de formação, eu fiz engenharia de produção na graduação, depois eu fiz pós-engenharia de segurança do trabalho, depois uma pós-engenharia da qualidade e, por último, eu fiz o MBA em Supply Chain, onde eu atuo atualmente. Tá? Então, eu já atuei em indústria de eletrodoméstico, indústria de serviços, indústria de energia, bens de consumo, e minhas duas últimas experiências são com indústrias farmacêuticas. Tá? E minha visão de processo começou mesmo, acho que antes da graduação. Eu já visualizava tudo como se fosse um processo, só que não tinha noção do que era isso. Foi só a partir da graduação, mais especificamente do primeiro estágio, que aí eu pude perceber como que é essa questão de processos, por que ele é importante, o que auxilia a gente, o que a gente consegue fazer, definindo muito bem o que a gente quer entregar como resultado final, não só para os nossos empregadores, para os nossos clientes, mas também para a gente, o que a gente precisa fazer ou ter em mãos para fazer isso acontecer. Tá? Então aqui acho que vamos bater até um papo sobre o que é isso. Acho que foram enviadas algumas dúvidas, perguntas para a Cagi, e eu vou tentar esclarecer com um pouquinho do que eu conheço. Não sou PhD no assunto, mas eu tenho alguma experiência nisso, posso contribuir. Não é PhD, mas é PH. Oi, Fê, tudo bem? Olha, temos participantes da praia. Aí, ó, tá vendo? A gente trabalhando e tem gente que tá na praia. Olha aí que legal, né?
Bom, Paulo, vamos começar então com... Logo no comecinho da série, a gente entra com perguntas, né? Então, o que você quer saber sobre a série que vai entrar? E na de processos a gente fez a mesma coisa. E você participou e respondeu. Eu fiz uma pergunta, eu falei assim, onde você enxerga processos, né? E você respondeu em tudo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho dessa sua resposta, né? Como você enxerga no dia a dia, na rotina, só no trabalho, ou você também vê isso no seu dia a dia? Falar um pouquinho sobre essa visualização de processos na nossa vida. Acho que não só pela minha formação, né, mas desde que eu me conheço um pouco por gente, toda vez que alguém pede para eu fazer alguma coisa, eu penso, ok, mas para que é isso? O que a pessoa pretende fazer com isso? Qual o resultado esperado, né? E como eu mencionei agora há pouco, com a graduação que eu tive, eu comecei a visualizar para eu entregar o que as pessoas estavam pedindo, desde uma nota de uma prova, ou até fazer um churrasco para os amigos. Precisa ter vários fatores em mãos antes de colocar o processo em prática. Então, desde fazer compras no supermercado, até mesmo cuidar dos filhos, eu enxergo o que eu espero no final, o que eu tenho que ter antes, o que eu preciso buscar para começar a atuar, né? Então, se eu não tiver essas informações, eu fico um pouco perdido, né? Pode até ser que eu consiga entregar o que as pessoas estão esperando, mas às vezes não no tempo esperado, né? Então, às vezes eu procuro até rascunhar, né, numa folha de papel o que eu preciso antes de começar a colocar em prática. E você faz isso no dia a dia também, nas tarefas assim rotineiras? Constantemente. Se é uma tarefa que eu já tenho o conhecimento, então acaba já fluindo normalmente, né? Não acabo mexendo muita coisa. Agora, se é uma atividade nova, algum procedimento, uma tarefa, uma planilha de Excel, um contrato, qualquer outra coisa, eu falo assim, legal. O que você espera? Espero que tenha isso, legal. Onde eu posso buscar essas informações? São com pessoas ou eu tenho que procurar na internet, eu tenho que procurar nos documentos da empresa e tudo mais. Então eu faço um fluxo basicamente seguindo o CIPOC, acho que até você já mencionou isso. Sim. Em algum dia no Instagram. Então eu sigo bem o CIPOC, quais são os meus fornecedores, quais são as minhas entradas, qual o processo que eu vou tentar fazer, quais vão ser as minhas saídas e se o meu cliente final vai ficar satisfeito ou não com aquilo que eu estou entregando. Nós falamos, eu coloquei da matriz, né? Depois a gente fez um exemplo no Stories também, que é o S, né? O CIPOC é SIPOC, então o S é de suppliers, quem são os fornecedores de um determinado processo, o I são as entradas, o P é o processo em si, o O são os outputs, né, as saídas, e o C, quem são os clients, quem são os consumers, quem são, para quem aquele processo é destinado, né? E aí eu posso encaixar isso, o CIPOC ou o processo em si em qualquer lugar, né? Se a gente for pensar em processos rotineiros, para escovar o dente eu preciso de um processo. Eu preciso pegar a escova, eu preciso colocar a pasta, eu preciso escovar, seja em cima, embaixo, primeiro. Então eu tenho também um processo, né? Por exemplo, eu vou cuspir, o resultado final é o dente limpo. Então, mesmo uma atividade do dia a dia, eu tenho um processo que ele tá dentro do nosso hábito, né? Então, mesmo assim, ele querendo ou não, ele pode ser classificado como um processo. Sim, então, isso até ajuda a gente quando você já tem um processo bem definido, mas por algum motivo tem que fazer alguma alteração. Eu uso bastante o exemplo, para quem é mais antigo vai se lembrar, antigamente não era obrigatória a utilização do cinto de segurança quando dirigia. Eu não vou me lembrar exatamente o ano, mas acho que foi por meados de 99, 2000 que começou a ser obrigatório. Então, foi bem no momento que eu estava tirando carta de motorista. Então, anteriormente eu já via meu pai,
com os familiares, ele entrava no carro, ajeitava as coisas, ligava e saía. E aí falando, legal, então quando eu for tirar minha carta de motorista, eu vou seguir o mesmo procedimento. Mas não, precisei mudar minha leitura, porque quando eu fui tirar minha carta, eu falei, não, agora você tem que colocar o cinto de segurança, é obrigatório. Então já tinha um processo mapeado, né, pelos meus fornecedores e tal, então nesse processo encaixou uma variável a mais, que é colocar o cinto de segurança. No começo fala assim, mas para que serve e tal. Aí, como vai se tornando algo tão automático, você acaba nem precisando se lembrar e vai seguindo. É verdade. Aí, no caso do cinto, a gente já não consegue mais nem andar se não colocar o cinto, né? Parece que tá faltando alguma coisa. Fora que para ter uma medição se tudo que o processo exige está sendo executado, os carros atuais, se você dá a partida no carro e não coloca o cinto, tem um sensor de peso ou até na trava do cinto que ele começa a apitar o veículo para lembrar que você precisa colocar o cinto. Então, assim, é uma garantia, um indicador para que isso está funcionando. É isso aí. E a gente, falou mais antigo, né? A gente andou muito no chiqueirinho, né? A Fernanda que tá aí pode falar. A gente andou muito no chiqueirinho do carro do Juca, hein, Fê? Segurança total, engenharia de segurança total. Ó quem entrou aqui, ó. Cris Saldanha. Ó, tudo bem, Cris? Vamos continuar, então. A gente falou, alguns posts, algumas pessoas não viram, a gente falou da matriz Eisenhower, né? Que é separar. Antes, olha lá, a Fernanda tá respondendo que sim, que a gente andou bastante no chiqueirinho, é verdade. A gente separa antes, então, os processos, né? Então, nós temos lá os processos para fazer, mas que a gente separa esses processos pelas matriz de importância e urgência. Então, tem lá os 4 quadrantes, eu tenho aquilo que não é nem importante nem urgente, que eu tenho que eliminar. Aquilo que é urgente, mas não é importante, eu delego. Aquilo que é urgente, mas é importante, eu faço imediatamente. E aquilo que é importante, mas não urgente, que é onde eu tenho que passar mais parte do meu tempo investido naqueles processos que não são tão urgentes, mas que eles são importantes para o meu objetivo de vida. Eu queria saber se você separa, antes de fazer algum processo, a gente tem inúmeros processos ao longo do nosso dia, né? Sejam pessoais ou profissionais. Se você separa pela matriz, e o que você acha, o que você tem como conceito de importância e de urgência? O que é para você? Na vida profissional atual, se for depender das pessoas que trabalham diretamente com você ou de outras áreas, seus superiores ou seus concorrentes, tudo acaba sendo urgente, né? Então, que você tem que, para evitar que isso se torne urgente, uma das formas que eu utilizo, eu tento me programar, administrar bem o meu tempo, me programando uma semana antes das tarefas que eu tenho que fazer, e depois, no dia anterior, antes de sair do escritório, por exemplo, eu dou uma olhada na minha agenda dos próximos 7 dias úteis. Então, olho as atividades que eu tenho que fazer. Muitas das tarefas que eu executo hoje, né, que são exclusivas minhas, vamos falar assim, eu já deixei meio que no piloto automático. Então, baixar um relatório de algum sistema, de atualizar uma planilha de Excel, ou então até disparar algum relatório, já está automático. Mas por eu ter me planejado anteriormente. Mas de repente surge uma tarefa importante, urgente, né, para quem te pediu, mas às vezes ela é importante e ela é urgente para a pessoa. Aí ficava verificando, mas por que está importante e urgente? E aí, se você vendo um pouquinho mais no detalhe, é porque a etapa anterior não foi concluída a tempo. Então, por exemplo, eu tenho que desenvolver esse relatório para apresentar para a diretoria daqui 2 semanas. Tá bom. Então, assim que você acabar essa parte aí, você me avisa que eu faço a minha. Às vezes não necessariamente, às vezes você pode ir trabalhando em paralelo, né? Isso, uma das ferramentas que eu também acabo utilizando é o Gantt, né? Que
você olhando as tarefas que podem ser executadas em paralelo ou não, que depende especificamente da conclusão da etapa anterior para poder seguir, né? Mas voltando à pergunta original, então todas as minhas atividades no meu Outlook, cada reunião, tarefa que eu tenho, eu pinto de uma cor, né? Então, vermelho que é urgente e é exclusivamente da minha parte, ou seja, só eu consigo fazer, né? Porque ou por conhecimento, ou por tempo, ou porque depende puramente de mim, tá? E aí, para cada uma das tarefas, eu vou montando, algumas eu acabo delegando, às vezes é importante, mas não é urgente, né? Eu acabo delegando para um subordinado ou algum colega de trabalho que consiga fazer. E aquela que é importante, mas não é urgente, eu acabo negociando com a pessoa, né? Isso daqui é urgente? Legal, eu vou parar de fazer isso, isso e isso, que é importante para a companhia, para fazer essa atividade. Às vezes até a pessoa acaba refletindo, isso que o Paulo me falou, se ele não entregar agora, pode complicar para a companhia ou para a gente. Então, não, pode deixar para depois. Acho que isso é bastante válido, não só para as tarefas que você tem que fazer no serviço, para você negociar com seu superior ou seus subordinados, mas também na sua vida pessoal, né? Às vezes mas eu preciso comprar isso, fazer a compra do mercado, vou protelando. Então você acaba deixando para comprar, vou brincar, o leite das crianças só quando acaba o estoque dentro do armário. Às vezes não, às vezes você consegue arrumar um tempo, se planejando, e encaixando essa tarefa. É importante, mas não é urgente. Vai se tornar urgente se acabar o leite. Entendeu? Eu acho importante a gente falar que eu só consigo visualizar também se é fazer essa negociação, né, que você falou, que é importante você colocar, olha, tudo bem, eu posso fazer, eu falei esses dias para Priscila, né, não é que você vai falar, é importante a gente aprender a falar que não, para que a urgência do outro não interfira naquilo que é a nossa programação. Então, talvez ele não se planejou e quando ele vem com a urgência dele, já tá assim estourando. Mas nós temos as nossas programações. Se a gente não tem clareza, né? Nós falamos a série anterior foi de administração do tempo. Se a gente não tem clareza do que eu tenho para fazer naquela semana, né? Do que eu tenho programado, de quais são os processos que eu tenho para fazer naquele determinado período, quando são as entregas, quando que eles têm que estar prontos, eu também não consigo fazer essa negociação, né? Eu preciso saber quanto tempo eu tenho livre para encaixar ou quais são os processos que eu tenho. Aí quando eu faço o mapeamento, a gente vai falar daqui a pouquinho de mapeamento. Aí eu queria que você falasse mais um pouquinho das ferramentas, como você falou do Gantt. Mas se eu não tenho eles mapeados também, eu também não sei quanto tempo eles vão durar. Então, eu também não consigo nem falar para a pessoa, eu não posso pegar agora, mas amanhã eu consigo fazer para você. Ou então, eu vou demorar tanto tempo para conseguir tirar a atenção. Então, eu acho que uma parte importante, por isso que a série de processo veio depois da administração do tempo. Elas são muito ligadas, né? Uma coisa está muito ligada com a outra. Com organização, com agenda, com saber o que é importante para você, o que é urgente, o que tem a ver com o seu projeto de vida, qual que é a urgência do outro, o que é a urgência do outro, né? E aí, nesse todo, salientar o que você falou muito bem, é o que é importante para a companhia. Né? Não adianta eu estar trabalhando com alguma coisa que não está efetivamente produzindo resultado. Então, eu preciso ter todo isso, essa clareza que permeia o processo, né? São coisas externas a ele, mas que vão me dar a possibilidade de me programar melhor, entregar melhor no tempo e saber como lidar com essas situações, né? Ó, a Catarina entrou, vamos inserir uma pergunta dela aqui para não deixar pro final. Tudo bem, Cata? Daqui, ó. Como você lida com tarefas que sofrem interferência sem programação? Por exemplo, uma visita num fornecedor que foi cancelada e acabou causando um buraco que não estava previsto, né? Ou vou emendar com a outra pergunta dela. Como lidar com as atividades que demoram mais do que elas estavam planejadas? Você tem alguma situação assim? E o que você faz quando acontece? Eu acho que isso quase nunca acontece na nossa vida profissional, né? Acho que
a gente nunca sofre mudanças no que a gente se programa, se planeja, né? Mas eu acho assim, isso sempre vai acontecer por N razões, por mudanças de mercado, mudanças da empresa, alguns acontecimentos. Um exemplo que eu me lembro agora, normalmente, sempre em época de Copa do Mundo, né, se acaba tendo um jogo do Brasil no horário de trabalho, as empresas acabam liberando os funcionários ou para sair mais cedo, ou entrar mais tarde, ou se aqui no caso do Brasil, próximo do horário do almoço, a gente acaba assistindo na própria empresa. Um exemplo que aconteceu há pouco tempo foi que isso é sempre comum quando é Copa do Mundo masculina. Na Copa do Mundo feminina, que aconteceu acho que faz menos de um mês, teve um jogo do Brasil que foi no horário de trabalho, e aí onde eu trabalho o pessoal insistiu para assistir o jogo durante o horário de trabalho. Então arrumou-se antena e tal, e eu tinha uma reunião importante com algumas pessoas da América Latina, e eles não estavam entendendo por que eu tinha que cancelar. Não tinha clima para poder fazer isso. Não porque eu não queria assistir o jogo, eu gosto de acompanhar. Só que aonde fica a minha mesa é bem de frente para uma sala de reunião. E aí a sala de reunião foi utilizada para assistir o jogo. Nossa. Então todas as pessoas desceram e falei, sem condições de fazer a reunião aqui. Não tinha mais nenhuma sala vazia, nenhuma outra, eu tive que cancelar. Então eu acabei me reagendando para o dia seguinte, pedir novamente desculpas para as pessoas, mas a gente conseguiu se adequar, né? Então, como é que eu lido com isso? Eu tento sempre, mais ou menos, prever se vai acontecer alguma coisa que pode ser que mude meus planos, né? Mas muitas das vezes não tem como. É tentar administrar, postergar alguma outra tarefa que você tinha que entregar. Às vezes, essa tarefa que você considera que é importante e urgente, se você pensar friamente, não é isso realmente que ela está se tornando, né? E acho que a segunda pergunta da Catarina, que foi como atividades que demoram mais que o planejado, muitas das vezes, pelo menos para mim, isso acontece quando eu preciso de informações de outras pessoas. Então, como eu faço um mapeamento de processo das tarefas, das atividades, eu pego uma folha em branco, uma caneta, faço um cipoque de tudo que eu preciso e vou mapeando. Isso aqui talvez a pessoa precise de tanto tempo para me fazer. A hora que eu vou negociar com ela, eu falo assim, eu preciso dessa tarefa. Acho que você consegue me entregar em 2 dias. É isso mesmo? Não, consigo. Tá bom. Então eu me programo com isso, mas eu acabo sempre deixando uma folga, ou de dias ou horas, dependendo da tarefa que eu preciso. Algumas vezes eu acabo sofrendo, com isso, porque como nem sempre os entregáveis chegam nas datas que a gente precisa, e infelizmente a gente acaba protelando, entregando as tarefas em atraso. Mas o que eu sempre deixo claro, principalmente das tarefas que são totalmente novas para mim, essa é uma tarefa nova, eu preciso disso, estou estimando essa data de entrega, E se estou percebendo que não vai acontecer, eu já vou avisando aos meus clientes finais, do CIPOC, teve esse atraso, então acho que eu vou precisar de mais um dia, ou de mais 4 horas, de mais uma semana, depende. Então é essa análise que eu acabo fazendo. Sempre colocando na folha de papel tudo que eu preciso, e seguindo e deixando todas as pessoas ou que estão dentro do processo ou as que vão receber o que eu vou entregar sobre o possível atraso, ou até mesmo se eu vou conseguir entregar antes do prazo. Muitas das vezes também acontece essas coisas boas, a gente acabar entregando antes. Adiantar, né? Sim. Raríssimo, mas acontece. Sim. Você já respondeu um pouquinho, mas eu ia perguntar como é que a gente está falando agora, já falou sobre o que é processo,
E tá falando agora da importância do mapeamento de processo, né? Tá começando a falar um pouquinho das ferramentas, do CIPOC, depois a gente vai falar fluxograma. Como que você mapeia? Então você faz mesmo em folha de papel? Você não usa nenhum aplicativo, nenhum recurso? Não, eu não sei se é por mania minha, né? Mas assim, eu fazendo numa folha de papel, eu, além de ter uma ideia mais clara, né, do processo, eu acabo memorizando mais fácil. Uhum. Tem ferramentas que ajudam, né? Uma que acho que algumas pessoas utilizam é o Visio, né? Você consegue desenhar o processo, mapear, ou até mesmo no Excel, no PowerPoint e tal. Mas eu prefiro começar fazendo numa folha de papel, porque se dá errado, você acaba riscando, desenhando. Depois que tem esse processo mapeado, se é o meu processo, eu posso jogar numa outra ferramenta, né, dessas que eu mencionei, e visualizar. Ou então, mostrar para as pessoas que estão nesse processo, ó, isso aqui que foi o que a gente discutiu, esses são os fornecedores, esses são as entradas que eu preciso, o processo em si ocorre nessa etapa, vai ter essas saídas e esses vão ser os clientes finais. É isso mesmo? Muitas das vezes a pessoa, quando está desenvolvendo a ideia comigo, acaba mostrando, né? E a hora que joga para um formato mais bonito, né, no PowerPoint, no Visio, fala assim, não é bem assim que eu quis dizer, muda essa caixinha, muda para outra. Uhum. Então acaba facilitando, né? Depois que eu faço isso, na verdade, eu quando já estou desenhando o processo, eu já vou pensando mentalmente no Gantt, né? O que eu preciso para começar, por exemplo, a etapa 3, eu preciso concluir só a etapa 1, a etapa 1 mais a etapa 2 ao mesmo tempo. Então, depende muito. Então, já vou desenhando isso. Concluído esse mapeamento, eu já tenho na minha mão o Gantt para validar também. É legal. Então, esse é o processo. Você precisa disso e disso para essa tarefa ser concluída. É isso mesmo? Perfeito, Paulo. É isso. Legal. Então, vai seguir aqui. Então, depois, quando você abre por 2 ramos, o primeiro vai seguir por 4 etapas e o segundo ramo vai seguir só uma etapa, só que essa etapa demora mais tempo. E aí, que informações eu preciso ter nesse meio do caminho para poder concluir? Às vezes, eu mapeei que eu preciso de 4, 5 dias desse processo mais longo e no outro ramo eu preciso de 1 dia para cada um. Pode ser que eu tenha errado, a pessoa passado a informação errada ou superestimado o tempo, eu consiga concluir uma das etapas antes. Então, se vai ser um processo contínuo, fazer uma vez por mês, uma vez por semana, ou só uma vez por ano, não sei, tendo esse desenho bem claro, quando vai fazer a próxima vez, fala, aqui eu consigo enxugar 1 dia, 2 dias ou algumas horas, tentar deixar o processo mais clean, mais lean, né, mais rápido. Sim. E você falou do Gantt. Como que você usa ele mais para mapear ou mais para controlar? Eu uso ele mais para controlar, né? O Gantt é uma das ferramentas que eu utilizo para controlar se o processo, para controlar, para gerir que o processo está fluindo, né? E o outro também é a questão de indicadores, né? Que indicadores eu tenho que ter em cada uma das etapas do processo para garantir que ele está fluindo do jeito que eu quero. Então, eu citei o exemplo de colocar o cinto de segurança, que é uma trava, então um indicador de controle, ou é 1 ou é 0. Você está com cinto, você está sem. Mas às vezes você pode colocar algum outro indicador, por exemplo, algum mais qualitativo, por exemplo, você fazer o processo churrasco, o nível de sal da sua carne. A hora que você corta o primeiro pedaço da picanha, se você serve assim, e aí, como tá? Alguém pode falar assim, tá salgado. Não, para mim tá bom. Não, para mim falta sal. Você nunca vai agradar todo mundo, mas você vai tirando uma média para tentar agradar o paladar de todo mundo, né? Então, ou então você fazer um indicador quantitativo, né? Por exemplo, numa linha de produção, o número de peças por hora que sai no final da sua linha. Você, quando foi fazer o mapeamento inicial do processo, teve uma ideia que iam sair 60 peças por hora. Quando o processo começou por ser novo, começou a sair 40. Depois de um processo um pouco mais maduro, começou a sair 60. Quando ele é mais estável,
você percebeu que você consegue tirar 80, 90 peças. Então, legal. Então, você vai ter esse indicador. Na sua média, você consegue tirar 70 peças. Tá? E se você acabar oscilando muito, você tem que verificar as etapas anteriores, o que está errado, se é a matéria-prima, se são as pessoas, se é a própria linha de produção que já está obsoleta, alguma outra coisa para não estar entregando os entregáveis no final. Uhum. Também a gente pode usar, falo do Pokayoke, né? Pokayoke. Pokayoke, que é a famosa tradução literal de prova de burro, né? Exato. Então eu preciso garantir que o processo vá para determinado local sem que a pessoa precise pensar muito, né? Então eu consigo fazer provas e fazer mini testes ou assegurar que um determinado processo siga pelo caminho que é o correto dele, né? Mais ou menos Sim. O que a filosofia fala, né? Eu acho muito interessante porque eu consegui enxergar essa filosofia tem uma filosofia de educação de crianças, de bebês, da Maria Montessori. E eu achei muito interessante porque eu falei, caramba, ela aplicou uma filosofia japonesa no processo dela, mas ela não deve nem saber que ela fez isso, né? A gente que sabe das duas conseguiu unir um bloquinho de madeira com buracos, né? E a criança precisa saber encaixar a determinada cor com determinado formato em determinado buraco. Só que se a criança, à primeira vista ele parece tudo igual. Mas se a criança encaixar a peça errada, ela não entra, né? Então ela tem que encaixar a peça no lugar certo, que já é a cor certa. Então ela vai começando a associar a cor do bastãozinho com aquela cor daquele lugar que tem que encaixar, porque é só ali que encaixa, né? Então é muito interessante, porque é exatamente isso. Eu garanto com que o processo vá para o lugar certo, para o lugar onde ele tem que ir. Eu garanto com que a criança faça o que ela tem que fazer, sem necessariamente forçá-la, né, ou falar que está errado. Ela por si só, ela vai ver que nos outros não vai encaixar, então ela vai encaixar naquele outro lá. Então eu asseguro que o processo de aprendizagem aconteça naturalmente e da forma correta. Eu acho isso muito interessante, porque eu consegui... eu imagino que ela não tenha feito, né, a partir da filosofia, mas é uma filosofia de você garantir que o processo seja feito da forma correta, né? E eu acho que a parte mais importante quando você fala em controlar processos não é nem necessariamente que ele dê o resultado esperado, porque se ele for feito corretamente, ele vai culminar no resultado esperado, né? Você garantir com que ele seja feito da forma correta. E como você falou da linha de produção, se ela for feita da forma correta, eu vou ter uma produtividade cada vez maior. E nos nossos processos do dia a dia é assim também, né? Coisas que com certeza a gente vai criando o hábito e o processo, elas acabam se tornando naturais, como eu falei de escovar o dente, né? Quando a gente falou de administração do tempo, eu falei bastante, vocês têm que olhar a agenda. Então, primeira coisa do dia é olhar a agenda, primeira coisa do dia é olhar os meus compromissos. Quando você faz disso um processo, né, faz parte do teu processo matinal, acaba ficando natural, ele acaba virando um hábito, ele acaba sendo parte daquilo que você faz todo dia de manhã e no fim acaba dando certo, né? Tem gente que fala, eu não vou conseguir acompanhar, mas é porque não tá ainda lá intrincado em você, que você precisa olhar aquele processo todo dia, né? Então acaba tornando-se um hábito. Aí, Paulo, a gente falou de controles, né? Você falou do Gantt, que você usa mais para controlar se tá tudo nos prazos, né, necessários, ou se os caminhos estão seguindo os corretos. E aí eu tive uma pergunta da Tati, quando eu falei sobre processos, eu achei muito interessante. A Tati é coach e eu imagino que ela faça com os seus coaches. Pena que não deu para ela entrar, senão eu ia pedir para ela falar um pouquinho. Não sei se a Cata tá aí, que tá caindo a internet, mas se a Cata puder comentar um pouco, se a Tati comentou alguma coisa com ela de processos. Eu achei interessante, eu não tinha enxergado processos no trabalho dela. Lógico que todos têm, mas eu falei, puxa, que legal, né, que ela colocou. Ela colocou uma pergunta assim, como fazer com que os processos sejam seguidos, né? Então eu imagino que com os seus coaches ela faça um processo, né, ela estabeleça lá o que eles têm que fazer em determinadas épocas ou em determinados prazos.
E muitas vezes isso não é feito, não é seguido, né? Eu acho que tem um pouquinho de comprometimento, mas eu respondi para ela assim, aí você me corrige ou complementa o que eu tinha respondido. Como fazer para as pessoas seguirem os processos? Eu acho que tem um pouco a ver com você ter um processo muito claro, né? Então, todo mundo tem que entender para que aquele processo serve, onde ele quer chegar. Então, você envolve, né, os teus pares, as pessoas que estão abaixo, que vão fazer parte, todo mundo vai fazer parte daquele processo. Então, eu acho que para você garantir que o processo seja bem feito, você tem que garantir que as pessoas consigam enxergar a sua contribuição dentro daquele processo. Porque senão é muito difícil ela fazer a parte dela e não conseguir visualizar onde que ela se encaixa no todo. Então, para que eu vou... Se eu tô no teu processo, por exemplo, para que eu vou entregar a minha parte para você no prazo? Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Por que eu não entregando a minha parte vou te atrasar? Quais são as próximas etapas que você tem que fazer que se eu não entregar vão te atrapalhar ou vai atrapalhar alguém depois de você? Então eu coloquei isso para ela, eu falei, olha Tati, eu acredito que tem a ver primeiro com um processo realista, um processo objetivo, que tem a ver com metas, que essas metas são realizáveis, que elas podem ser feitas, e também tem a ver com mini recompensas, né? A pessoa enxergar aquilo que ela está fazendo no dia a dia do processo, que faz parte do processo, enxergar onde ela está inserida no resultado final. Porque aí ela tem uma recompensa, ela tem a identificação daquilo que ela está efetivamente contribuindo. Então, como que você garante que as pessoas que estão dentro lá do teu processo, que você montou, do teu Gantt, que elas façam as coisas no prazo? Como que você faz elas reconhecerem e cumprirem aquele processo? Tem várias formas de você fazer que um processo funcione, né? A primeira sendo o processo obrigatório, né? Por exemplo, para você começar seu dia de trabalho no seu escritório, você tem que ligar o computador e digitar uma senha. Então, assim, é um processo obrigatório. Você não consegue ligar o seu computador se você não digitar a senha, não fazer o login. Então, essa é uma regra de IT, para ver se a pessoa realmente que está usando é o usuário. Então, é uma regra. Mas, assim, eu acho que o principal para o processo funcionar é ele estar claro para quem vai executar, né, quem é vai operacionalizar o processo, e também para as pessoas que têm as etapas anteriores e posteriores do processo. Deixar claro para todo mundo, né? Às vezes pode estar claro para você que fez o desenho do processo, mas quem vai executar, quem vai ter o passo anterior, o passo posterior, não está claro, né? Então precisa ter isso muito bem definido. E acho que um outro ponto importante é quem for executar, ajudar, no meu caso, a fazer esse desenho. Porque muitas das vezes me pedem ajuda para desenhar um processo, só que eu não sou quem vai executar. Então eu tenho uma visão do que eu acho, como que eu faria essa atividade. Mas se a pessoa que vai executar estiver junto para poder desenhar, colocar os pontos de controle, pedir auxílio para as pessoas que vêm antes, precisa que a planilha de Excel, você me passa as informações de venda por dia. Pode vir de diversas formas. Mas fala, não, eu quero que venha na coluna A o código do produto, na coluna B a descrição, na coluna C a quantidade vendida, a coluna D quem foi o cliente que comprou, a coluna F qual foi o valor, enfim. Se você passar essa sequência, você sempre vai receber dessa forma. Se você não deixar claro, vai vir cada dia de um jeito. Né? Fala assim, quanto que vendeu? Aí pode falar, vendeu R$1.000. Mas eu preciso de mais informações. Você não definiu como você queria receber, você só perguntou quanto que foi a venda. Então, deixar esse ponto claro.
para que todo mundo... E fazer com que as pessoas desenhem o processo junto, né? Sim. Porque o que tá claro para mim, às vezes não tá claro para você. A minha coordenadora lá da universidade sempre falava isso. O óbvio tem que ser dito. Por mais que ele pareça óbvio, eu preciso explicar e falar e como que eu quero a informação. Porque às vezes a minha concepção tá bem diferente daquela que é quem vai executar, né? O que você vê no seu dia a dia, pessoal, profissional? Só não pode falar nada em relação à esposa. E voltando lá da parte do churrasco, também, se a carne estiver boa para a esposa, também tá ótimo. Não precisa agradar todo mundo, não. Só para a esposa tá bom. O que você vê como principal dificuldade em acompanhar os processos? O que você enxerga de feedback das pessoas como dificuldade em cumprir o prazo ou mesmo o processo em si? Primeiro é a questão de, como a pergunta que a Catarina fez, de coisas que acabam surgindo, né, que não estão previstas ou tendo atraso, né, ou demandas não previstas de última hora, né, então isso é uma coisa que acaba atrapalhando, né. Um outro ponto, acho que quando um processo, o resultado dele, você espera que vai acontecer daqui 4 dias, vamos dizer assim. Mas às vezes uma parte desse processo você acaba concluindo em 2 dias e já serve um outro processo para outro trabalho. Então acabam sendo meio que concorrentes um com o outro, né? Então, por exemplo, eu preciso saber diariamente quanto que vendeu da empresa. Uma outra área assim, não, para mim não adianta ser uma vez por dia, eu preciso saber toda hora, né? Mas por que precisa saber toda hora? Porque eu tenho que fazer reportes para fora, eu tenho que controlar o volume de informações do sistema, enfim. Então, às vezes, você mapeou um processo para ter uma vez por dia, uma outra área mapeou para ter toda hora, acaba tendo conflito de informações no sistema, né? Então, esse é um segundo ponto que acaba atrapalhando. E o terceiro é as pessoas que executam as tarefas, os trabalhos, não dá a devida importância, né? Acho que um dos grandes males do mundo atualmente são as distrações que a gente tem com redes sociais, com internet. Você acaba começando a fazer uma tarefa e pisca o teu celular e é uma mensagem no WhatsApp. Você para o que está fazendo e vai dar uma olhada. Aí você volta, se concentra, começa de novo, aí alguém te ligando. Ou então recebeu um pedido de amizade no Facebook. Então alguém postou um vídeo novo no Instagram, enfim. Isso também acaba atrapalhando. O que eu faço para evitar isso, quando eu tenho uma tarefa que é importante e urgente, que tem que entregar em determinado prazo, quando possível eu me isolo, né, vou para algum lugar para ninguém me atrapalhar, ou então eu viro o telefone de cabeça para baixo, né, coloco o fone de ouvido, ponho alguma música, fico no computador, né, as pessoas que trabalham perto de mim já sabem que quando eu estou nessa posição, que eu tenho alguma coisa importante e urgente para entregar, então eles acabam só me atrapalhando quando sabem que o prédio está pegando fogo, né? Precisam me parar para tirar alguma dúvida de alguma coisa, senão me concentro nisso daí, né? Então acho que essas são as 3 coisas que acabam atrapalhando o processo não ser concluído nos prazos devidos. Você falou um pouquinho, Paulo, do Visio. Fala mais um pouquinho. Eu não conheço esse... É um software? É um aplicativo? Sim, o Visio é uma ferramenta da Microsoft, similar com o Excel, né? Onde você tem algumas caixinhas, né? Você pode colocar uma caixinha quadrada, um círculo, setas. Aquilo que normalmente você acaba fazendo no papel, você acaba montando no computador. Né? Então você começa um processo, faz uma caixinha, então a etapa 1 vai para a etapa 2, a etapa 2
faz um losango, né, que normalmente você faz para tomada de decisão. Se acontecer vai para tal lugar, exato. Se for 2, vai para cá, né? E quando você conclui essa tarefa, no final, faz um círculo que é a conclusão, né? Montar fluxograma. Sim. Ela é bem útil, assim, eu prefiro usar ela depois que eu já rascunhei no papel, né? Então eu jogo no Visio para validar com a área ou comigo mesmo, né, que precisa acertar, e aí segue em frente. Tem pessoas que preferem já começar o processo no Visio, mas aí vai de cada um. Eu acho uma ferramenta bem válida, né? E também bem visual, quando você for fazer uma apresentação para um grupo de diretores, para a área, assim, é melhor você apresentar ele no Visio, né, colando no PowerPoint, do que você rascunhar numa lousa na hora, né? Sim. Então, eu acho uma ferramenta bem válida. Quando você tem um pacote Office, se eu não me engano, acho que precisa adicionar esse plugin dentro do pacote. Não estou certo disso. Você conhece o Mind Map ou o Lucid Chart? O Mind Map, sim. Esse segundo, não conheço. Na internet mesmo, assim, eles são gratuitos até um ponto. Se você precisar usar alguma outra ferramenta dentro deles, aí você precisa pagar. Mas dá para montar, o Mind Map é para montar mapas mentais, né? Para fazer processo, eu acho que ele não é muito adequado. Talvez seja para montar a ideia inicial do processo. O Lucid Chart, ele tem uma área dele para montar fluxograma. Então ele faz exatamente isso. Você vai adicionando as caixinhas, aí ele adiciona lá o losango da decisão, e aí ele já desce a setinha. Ele é bem não é interativo, a palavra é bem fácil de usar, né? Ele mesmo vai caminhando, e eu achei o ajuste também é muito fácil. Se você precisa ajustar alguma coisa, também é fácil, né? E dá pra fazer, a gente vai falar um pouquinho de fluxogramas depois, quando a gente for falar de ferramentas de mapeamento de processo. Por enquanto a gente tá falando de mapeamento, né? Falou de processo, tá falando de mapeamento, depois a gente vai falar de ferramentas de mapeamento, e depois a gente vai lá pro controle, e eu vou trazer algumas sugestões, e o Visio é uma delas. O Visio entra como uma delas. Eu vou falar do Lucid Chart também, né? Que além disso, ele é gratuito, né? Você faz um cadastro lá e consegue pegar para mapear o processo. É muito interessante, também é bom. Sim. É isso aí, Paulo. Ó, já foram 47 minutos, tá vendo? Rapidinho. Rapidinho. O papo rende aqui. Então, vou falar um pouquinho pro pessoal que entrou, né? E para quem vai assistir a live depois. A gente está falando de mapeamento de processo, né? Conversando aqui um pouquinho com o Paulo sobre a importância do mapeamento. Depois eu pedi para ele fazer um encerramento, né? Do que ele acha importante na série como um todo. Mas nós vamos finalizar a série lá para o meio de agosto, né? Falar um pouquinho agora de mapeamento em si, depois a gente vai entrar falando um pouco de fluxogramas, né? Daqueles símbolos, ferramentas para fazer fluxograma. Depois a gente vai falar bastante de controle, das ferramentas de controle que eu tenho para processos. E depois a gente encerra a série. Vamos começar uma outra lá no finalzinho de agosto, começo de setembro. Mas o final dessa série de processos, ela vai terminar com e-books também e vídeos, né? E a gente vai começar a produzir material um pouco mais consistente. A gente fez no dia de administração do tempo um e-book gratuito, que foi o resuminho da série. Nós vamos fazer também um resuminho para essa, né? Um e-book gratuito como resumo. E depois a gente vai entrar com material, com conteúdo, principalmente nas ferramentas de controle, né? Uma coisa mais consistente, assim, para você, com exemplos, para você conseguir colocar em prática as ferramentas, né? O mapeamento em si, a parte de fluxograma e a parte de controle dos processos, né? Os e-books e vídeos para te ensinar a fazer a ferramenta e colocar essa ferramenta em prática, tá? De controle. Então, esse é o nosso plano lá para o meio de agosto, lançar esses e-books para vocês conseguirem adquirir a ferramenta, né? A explicação da ferramenta e o vídeo com exemplos práticos para você usá-la, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre tudo isso aí que o Paulo colocou pra gente.
né, de colocar, a gente vai falar de Gantt. Gantt a gente vai tratar como uma das ferramentas, né, Paulo, que você usa. A gente vai tratar como uma das ferramentas de controle, tá, de processo. Ficou uma pergunta minha do Gantt para te fazer. Você faz um Gantt e compartilha? Você tem, Como assim? você faz o Gantt e aí você compartilha ele para as pessoas acompanharem os projetos paralelos? Porque eu tenho Sim. também, né? Por que eu estou perguntando isso? Eu também tenho ferramentas que eu consigo fazer o fluxo e como faz lá não é o caso do Trello, né? Porque o Trello é para fazer os agendamentos. Mas eu consigo também ferramentas de mapeamento de processo compartilhadas. Então eu faço o meu projeto, faço o meu mapeamento e eu compartilho esse mapeamento com você. E aí qualquer atraso que você tiver na tua tarefa, você consegue sinalizar para mim, né, como se fosse dentro do próprio Gantt, você consegue sinalizar que ela está atrasada, entendeu? Sim. Né, de uma forma compartilhada, né? Então, você está fazendo online aquela alteração, aquela modificação no teu prazo, por exemplo. Sim. Né? Também Isso. O Gantt normalmente eu acabo montando por mais facilidade minha no próprio Excel. Né? Tá. Mas eu conheço no Microsoft Project, dá para você colocar exatamente essas informações. O Gantt já é desenhado automaticamente. Você coloca essas travas, esses lembretes de início e conclusão de tarefas e lembretes para as pessoas. Tem diversas outras. Se não me engano, tem acho que o Smart Sheet, que também consegue fazer isso, de lembrar de tarefas. Tem outras ferramentas no mercado, mas quando eu acabo fazendo o Gantt, eu acabo primeiro validando com todo mundo, né, ver se é isso mesmo que vai seguir, né, e depois indo fazendo os follow-ups para que as tarefas, as etapas sejam concluídas nos prazos que a gente precisa. É isso que eu fiquei em dúvida. Então, ele fica no teu controle, você que controla ele. Aí você vai sinalizando que se eu sou dono do processo, se eu sou dono do processo, sim. Entendi. Uma das vezes me pedem auxílio para eu desenhar esse processo. Tá aqui o Gantt, tá aqui o mapeamento do processo, e aqui são as etapas que você precisa cobrar as pessoas, senão o resultado final que você espera no prazo não vai ser concluído. Ah, tá. Então quando é seu processo, quando você está encabeçando ele, você faz esses controles e você faz os ajustes, né? Ele não é compartilhado para que as pessoas... Mas elas podem acompanhar? Todo mundo tem. Quando eu finalizo, eu compartilho. Isso daqui é o nosso fluxograma, esse aqui é o mapeamento do processo, esse é o Gantt que a gente vai seguir, e aqui são as etapas de controle que eu vou ir medindo, né? E sempre quando tem alguma atualização, a etapa tal foi concluída 2 dias antes. Então, pessoal, vamos puxar todas as tarefas. Então, a etapa 3 está atrasada. Vai ser concluída daqui 2 semanas. Então, vai acabar jogando a entrega final para 2 semanas lá para frente. Entendi. Legal. Quando a gente fizer essa de compartilhamento, eu te mando essas ferramentas para ver se fica mais interessante fazer alguma coisa compartilhada, para que você não precise sinalizar o atraso. Sim. Né? O próprio o Gantt por si só vai piscar para a pessoa, né? Acho interessante também. E é isso. Não tivemos mais perguntas. A Catarina perguntou. Mais alguém que perguntar alguma coisa, gente? Quem entrou aí? Se vocês tiverem dúvidas também, tem um quadrinho aqui no Instagram da Cagi, tem um quadrinho, chama Cada Série a gente faz um e deixa lá a parte das perguntas. Então vocês podem colocar em qualquer um dos posts, mas nos quadrinhos também vocês podem mandar ali nos destaques, né? De processo tem um quadrinho aberto para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa pro Paulo, também eu repasso e depois respondo para vocês, ou aqui, ou mando um direct, ou a gente faz, sei lá, qualquer outra live só para responder dúvidas, né? Que seria também legal. Tá? Vamos encerrar, Paulo, então? Perfeito. Essa live sempre, todo material de conteúdo que a gente faz aqui no Instagram, a gente põe lá no YouTube da Cagi Consultoria,
Então, se vocês entrarem lá, tem vários vídeos de outras séries. Inclusive, dessa série, eu fiz um vídeo para falar um pouquinho de recursos de entrada, dos recursos de input, falando do modelo Vril, que eu particularmente acho muito interessante. Não sei se o Paulo acha interessante também. O modelinho, né, de classificação de recursos. E Sim. a gente também coloca todas as lives que a gente faz lá. Às vezes o Instagram grava no meu celular, às vezes ele não grava. Mas eu tô fazendo um backup aqui, tô gravando. E depois eu subo lá no YouTube, tá? Às vezes o som fica um pouquinho baixinho. Tinha uma pessoa que falou que uma live anterior ficou com o som um pouco baixo. Dessa vez eu tô gravando direto pra ver se o som não fica tão baixo assim. E quem assistir depois lá, dá um feedback pra gente, ver se a imagem ficou legal, o som ficou legal, a gente vai tentando melhorar, tá bom? Paulo, 55 minutos aí, tá vendo? Passa rapidinho. Bem rápido. A da Tati a gente até foi cortada, falamos tanto que o Instagram cortou a gente. Obrigada pela sua participação. À disposição. Muito Precisando legal. de alguma coisa. Muito legal, acho que não tinha ninguém melhor para falar sobre processos com a gente, né? E quem sabe nos próximos temas, nas próximas séries, você possa entrar de novo com o teu conhecimento aqui pra gente. Ok, certo? Precisando, só me chamar. Gente, obrigado pela participação, todo mundo que entrou, todo mundo que conversou com a gente. Quem não pôde participar, espero que consigam assistir depois a live aqui mesmo no Instagram, vai ficar disponível 24 horas ou depois lá no YouTube da Cagi, tá bom? Um beijo a todo mundo, continuem acompanhando a série, tá muito legal. Beijo, Paulo. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.